Rua Nascimento Manuel Miguel de Souza. Estamos no bairro Quarta Linha, em Criciúma, para contar mais uma história aqui no programa Linha Verdade. Uma história que precisa de urgência para ser resolvida e por isso nós aqui estamos. A gente vai entrar agora, já está nos aguardando o Lorenzo e também a mãe dele. O Lorenzo não vai conversar com a gente porque ele tem um transtorno de autismo que foi descoberto tardiamente, com 14 anos de idade, que é a idade dele atual. A Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, a AMA, tem seus critérios e uma fila que hoje passa de 150 pessoas. Mas no caso do Lorenzo, ele precisa para já de um auxílio, de um apoio que esteja à sua disposição. Então, por isso, a gente veio até aqui. O combinado é que o Lorenzo ele vai aparecer para que você de casa possa vê-lo, mas eu vou conversar com a mãe dele, que é a Cristiane, que foi quem nos chamou aqui. Essa história, ela não começa agora com o diagnóstico do autismo. A história começa quando ele tinha um pouco antes até de 3 anos de idade. Cristiane, vamos lá, vamos contar um pouco da história do Lorenzo. Com 3 anos de idade, o Lorenzo, na pré-escola, ele começou a demonstrar estereotipos de autismo. Mas naquela época, há 10 anos atrás, ninguém cogitou a hipótese de ser autista. Então levei para vários médicos, ele ficou 10 anos se tratando no NCE, no Núcleo Central de Especialidades, no CAPS, com vários psiquiatras, psicólogos, tudo. O Lorenzo dando crises uma em cima da outra, brincando diferente, comendo 10 anos a mesma comida e nunca ninguém desconfiou que o Lorenzo era autista. Até que o ano passado, começo do ano passado, eu levei ele numa psiquiatra porque ele não dorme. Ele só dorme dopado com 3, 4 calmantes. Levei ele numa psiquiatra, doutora Ana Elise Simonetti, e ela disse que ele tinha alguma coisa. E me encaminhou para a Unesc. Na Unesc nós ficamos 6 meses lá com a doutora Suzamara. E a doutora Suzamara, no final de 6 meses, dia 17 de dezembro de 2021, me deu o laudo. Mas antes disso, ele já tinha outros problemas desde os 3 aninhos. Eu queria que você começasse lá do início até a gente chegar aqui. Vamos lá. Ele teve várias paradas cardíacas, ele tem asma profunda. Então, tudo isso ajudou também no autismo, né? O autismo também, a ansiedade que ele tem, a própria ansiedade do autismo acelera o coração dele. Então, cada acelerada do coração dele, que vai para 200, 206, pressão arterial subindo, eu tenho que levar ele para o hospital. Ele toma vários remédios, tá? Tanto para o coração, como para dormir, para acordar, para estudar, para comer. Tudo ele toma remédio. Ele vai para a escola 5 dias na semana, 3 ele volta embora. Porque ele passa mal. Porque ele não consegue estudar. Mesmo com os remédios que ele toma, ele não consegue estudar. Então, o psiquiatra dele, Dr. Giovanni Rizzo, disse que ele tem que estudar no AMA. Porque o AMA tem as terapias que ele precisa. O Estado não fornece, pelo SUS, o terapeuta ocupacional, que seria para o Lorenzo. Não tem. E se eu tivesse que levar o Lorenzo em todas as terapias que ele precisa, seria uma no norte, uma no sul, uma no centro. E eu não tenho condições disso, já que gasto quase R$1.000 de remédio com ele, que eu não ganho nenhum pelo SUS. Todas as receitas estão aqui. Então é assim, eu preciso dessa vaga no AMA. Meu filho precisa dessa vaga no AMA. Ele tem 14 anos, foi diagnosticado tarde demais. Ele precisa das terapias do AMA. Eu sei que tem mais de 100 mães na fila esperando. Só que eu não posso fazer nada por elas, eu posso fazer pelo meu filho. Ele não dorme, ele mal come, ele vai para a escola, ele volta. Todo dia a diretora me liga porque ele passa mal na escola. E ele não tem professor auxiliar. O Estado negou uma professora auxiliar para ele. Negou? Negou uma professora auxiliar para ele. Tanto é que amanhã eu estou entrando na justiça para conseguir trazer o professor auxiliar para ele. Claro, porque todo autista, todo mundo que é diagnosticado com autismo tem direito a ter um professor especificamente, que vai acompanhar inclusive na escola para acompanhar isso. Eu já vi isso de perto muitas vezes, e aqui no programa a gente já mostrou, e o Estado negou para ele. Quer dizer que para ele não pode? Negou, eu não sei por que negou,
porque a escola está ali, a João D'Agostinho está ali para provar. Na quarta linha aqui onde nós estamos. Na quarta linha, para provar que é difícil o dia que ele não dá uma crise dentro da sala de aula. E tendo uma pessoa perto dele que acalme ele, que eu consigo acalmar ele em casa. Eu consigo botar ele nos eixos em casa. Então, se tiver essa pessoa do lado dele, acalmando ele, dizendo: Lourenço, respira, fazendo ele respirar, andar pelo pátio, ele vai se acalmar e vai voltar para a sala de aula. Porque eu não quero que meu filho vá para a aula só para brincar. Eu quero que ele aprenda. Ele está na 8ª série e eu quero que ele aprenda. Ele é autista, ele tem um QI bem alto, tá? Ele tem um QI de 105, tá? Então, assim, é uma criança que ela tem todas as possibilidades de aprender e não está aprendendo nada. Por conta dessas crises. Por causa dessas crises. E outras, assim, ó, os colégios, tanto estaduais quanto municipais, não estão preparados para lidar com o autista. Eles querem que o autista frequente, mas não ensinam os autistas. Eles não estão preparados para receber o aluno autista. Não tem? E eu preciso tanto da professora auxiliar como do Colégio AMA. Eu preciso que o Lourenço estude lá para ter as terapias. Porque como ela disse, né? Ele descobriu tardiamente. Você me falou uma frase de correr contra o tempo. Quem é que te disse isso? Como é que foi? A neurologista dele disse para mim na última consulta: corre contra o tempo. Por quê? Porque o cérebro dele tem 3 partes que tá tipo afunilando. Ele não tá recebendo nenhum incentivo, ele não tá recebendo nenhuma terapia. Ele tá sendo só dopado com vários remédios. Ele toma Rivotril, tá? Ele toma sertralina de 125 miligramas. É bastante coisa. Muita coisa, é muito remédio que ele toma. Então é assim, ele só tá tomando remédio e não tendo terapia. Aí ela disse pra mim: corre contra o tempo. Foi aonde eu peguei, mesmo doente do jeito que eu tô, eu disse: eu vou correr contra o tempo. Eu vou chamar o canal 19 e só eles podem me ajudar. O Cristiane, eu vi que tu se emocionou agora, se emocionaste um pouco, e é normal. Eu entrei em contato com o pessoal da AMA, até que a gente está gravando, eu ainda não tive assim uma resposta, mas eles sempre nos atendem muito bem. O que eu pude apurar é que não é uma questão de furar fila, não é isso. Eu apurei o seguinte, que a posição dele na fila é acho que 151, né? Isso. Então quer dizer, tem 151 autistas na frente dele para entrar e estudar na Associação de Pais e Amigos dos Autistas, que é a AMA, que tem, como ela disse, toda a condição, toda mesmo, para tratar dessas pessoas. Só que não é só olhar para a fila, gente. Não é uma questão só de fila. Eu analisei, eu busquei e tem uma questão que é prioridade, necessidade e urgência. A gente vê aqui um caso que foi descoberto tardiamente e que eu acredito que essa é a única forma de a gente conseguir fazer as coisas por ele. Então não é porque tem 150 na frente que os 150 casos são piores do que o deles. Eu sei também que para toda mãe, como o caso da Cristiane, o seu caso é o pior. Para toda mãe o caso dela é o pior. Mas, no caso do Lourenço, tem essa questão de ter descoberto tarde. Não é mesmo, Cristiane? E não é nem por culpa de ninguém, sua. Acredito que pode ter sido culpa, de repente, de outros médicos, de outras pessoas que ele tenha passado antes. Mas não é questão de caça às bruxas, não, e nem de culpar ninguém. Então a gente vai entrar em contato com a AMA para que a gente possa ver o que dá para fazer por ele. A gente vai continuar acompanhando essa história, seja através da AMA, a gente conseguir uma vaga para ele, seja através de algum outro meio, seja lá qual for esse meio. Nós vamos tentar e vamos acompanhar esse caso. Tá certo, ô Cristiane? Eu queria que você... Pode pedir, é isso que eu ia dizer. Você pode falar agora, o microfone da RTV tá aberto para você. Assim, ó, o AMA, não é que ele não tenha vaga, ele não tem espaço físico para receber mais autistas. São eu e mais 150 mães. Então, assim, eu peço pro prefeito Clésio Salvaro, olha pro AMA. Olha pro AMA. Olha pro AMA. Porque o AMA precisa. O AMA está fazendo festas, o AMA está arrecadando dinheiro do próprio bolso para construir mais 2 salas. Prefeito, quem vai entrar de prefeito? Nós somos mãe de autista e o senhor não sabe o que é ter um filho autista. O senhor não sabe o que é ficar 4 dias acordado, vendo crises do seu filho e o senhor não poder fazer nada.
Então eu peço para o Senhor, olha pelo Colégio AMA. Eles precisam de mais salas. Eles precisam, não só eu estou lutando pelo meu filho, mas tem mais mães lutando pelo delas. Tem mais 150 crianças na fila. E o Senhor não sabe a dor que é ter um filho autista. A dor que é ver eles passar. A dor de entender um filho autista. Eu peço para o Senhor, se o Senhor vai ser candidato, ou o candidato que vai ser prefeito, ou o Senhor agora mesmo. Eu votei no Senhor e sempre votaria de volta. Mas dê uma olhadinha no Colégio AMA, como o Senhor deu para pai. O Senhor deu para pai e dá para o AMA também. O AMA está precisando. Está precisando de ajuda. Está precisando do nosso amor. Porque os autistas têm alma pura, como as outras crianças da pai também. Meu filho não é o único, tem mais 150 crianças esperando. E o AMA precisa da ajuda do governo, da ajuda municipal, da ajuda estadual. O AMA precisa, não só eu preciso. Cristiane, obrigado a você por essa entrevista. A gente vai acompanhar daqui de onde nós estamos. A gente, como eu falei, eu já entrei em contato aqui com o pessoal da AMA, certo? Eu até preciso olhar aqui, ainda não obtive resposta, né? Enfim, eles têm os seus compromissos e eu tenho certeza que vão nos responder como sempre nos responderam. Provavelmente, eu acredito que a gente possa conseguir alguma coisa no sentido de analisar todas essas pessoas que estão na fila e ver se realmente o caso do Lourenço, que eu acredito que seja, né, porque descobriram muito tarde, seja uma situação de esquece a fila e coloca ele lá porque ele está precisando. Essa tal corrida contra o tempo que a Cristiane falou aqui pra gente. Então, em seguida, ainda hoje, se não der hoje, amanhã, a gente vai até lá, vamos falar com pessoas, enfim, o que precisar e o que for justo será feito. E como disse ela, caso o poder público pudesse fazer algo mais, meu caro Ricardo Strauss, com certeza as coisas seriam diferentes. Cris, obrigado pela entrevista. A gente combinou que eu não ia conversar com o Lourenço, foi o combinado de vocês. Eu sei que para eles também é difícil esse tipo de situação, uma exposição, mas é só assim para a gente tentar alguma coisa. Não queremos furar fila. Queremos que as coisas sejam analisadas da maneira como devem e que, se for um caso de urgência, como ela está mostrando aqui, porque eu li todos os papéis aqui, e a Neuro disse, você tem que correr contra o tempo. Obrigado pela entrevista, Cris, e esperamos que a gente consiga ajudar vocês. Se não fosse vocês, se não fosse a equipe Ricardo Strauss, eu não digo nem o Canal 19, eu digo a equipe Ricardo Strauss, ajudar o povo, quem precisa, a gente não teria outra saída. Porque só vocês, para botar a boca no trombone e lutar pela gente, sabe? São nossos direitos, mas vocês ajudam nós a correr atrás do nosso direito. Então eu agradeço do fundo do meu coração. Ricardo, muito obrigado. Tu é um anjo. Teus apoiadores são um anjo. Muito obrigado. Tu é o anjo de Criciúma. Tu é o anjo que Criciúma tem. Não nos abandone nunca, por favor. Pois é, agora a gente veio até aqui, bonito depoimento para você, né, Ricardo, dessa mãe. Enfim, e não mentiu, é verdade. A Sandra Henrique, diretora da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas da AMA, nós viemos até aqui, saímos da casa lá da Cristiane, viemos até aqui na AMA para ver as possibilidades. Sandra, hoje, como é que está a fila? Quais os direitos dela, depois de ter descoberto, né, que ele tem 14 anos, enfim, tem meios e vocês também orientam, né? Sim, essa mãe veio aqui, né? Como todas vêm aqui, fazem a pré-matrícula, a gente conversa com essa mãe, né? Quando a gente consegue, sempre quando a gente está ali na frente, a psicóloga, a gente já conversa com essa mãe, orienta essa mãe. Então, essa mãe veio fazer a pré-matrícula, né? Eu não tive esse conhecimento desse menino, o Lourenço, né? Eu não tive esse conhecimento, estou sabendo agora. A gente até foi dar uma olhada na fila de espera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar chamando, né, essa mãe para conversar com ela e orientar ela. Porque a vaga, se eu disser que tem, a gente está mentindo. A gente não tem vaga. A gente está com uma fila de espera, mais ou menos de uns 180 crianças na fila de espera. E temos atendendo 207 crianças.
Então, o nosso número está bem, assim, ó, dentro nós temos 12 salas, então está super lotada já essa sala, né? Eu ainda disse para uma mãe hoje, a sala às vezes cabe mais uma criança, mas a gente tem que ter pessoas para trabalhar com essas crianças. Então, não adianta eu só colocar a criança ali e deixar, eu preciso evoluir essa criança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa mãe, eu vou orientar ela, né? Eu vou estar conversando com essa mãe e dar todo um norte para ela e já para ela estar desenvolvendo essa criança, né? Ir na escola regular, ver qual é o problema que ele está tendo na escola regular. Provavelmente ele está na fase da adolescência. No autismo, a fase da adolescência é muito difícil. Isso os pais sempre ouvem da minha boca, porque a gente tem experiência, a gente vê aqui as crianças que passam pela essa fase da adolescência e é muito difícil. Então eu vou me comprometer com essa mãe, vou estar chamando ela, vou tentar ajudar essa mãe até a gente conseguir essa vaga. E como eu falei para você, a vaga, às vezes a mãe está aqui, estou lá no 150, eu estou lá no 170, e às vezes a criança está lá, e é chamada. Por quê? Porque às vezes surge uma vaga, esse menino tem 14 anos, talvez vai ter vaga para ele. E talvez uma criança que de 2, 3 anos não tem vaga para estimulação. Então, a gente faz também essa chamada. Então, nem sempre o último vai ser o último. Pode ser que seja o primeiro. Então, eu sempre digo, vai lá e faz a pré-matrícula. Porque fazendo essa pré-matrícula, a gente tem esse conhecimento e a gente pode estar fazendo essa chamada. Então, provavelmente, eu vou estar chamando essa mãe, a gente vai conversar, vou tentar ajudar da melhor forma possível. Obrigado, Sandra. Inclusive, existe até questão, dá para envolver aí, você, com a sua experiência, eu não digo, para a gente entrar no mérito, mas com a sua experiência, dá para entrar no Ministério Público, tem N coisas aí que dá para ser feito. Sim, a gente pode orientar ela em várias coisas também. Ele tem vários direitos, né? Não vou estar aqui citando qual os direitos, mas eu vou estar muito assim atenta ao que essa criança precisa também, né? Para ver os direitos que ela tem, né? E a mãe ir atrás desses direitos. Então, ela tem sim bastante direito. A gente vai orientar essa mãe para a gente também ver essa questão da AMA e em questão também a escola regular.